Olá, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas ao nosso evento aqui, na nossa preparação para a Polícia Civil do Piauí. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Elmer, sou médico, sou perito da Polícia Federal, professor de Medicina Legal aqui do GRAM. Se você quiser me seguir, me segue lá no meu Instagram, @FranciscoElmer, beleza? Pessoal, eu cansei de fazer evento para a Polícia Civil do Piauí. Essa é a verdade, cansei de fazer evento para a Polícia Civil do Piauí, de tanto evento que o GRAM está fazendo. Eu acho que eu vou fazer aqui, talvez, sei lá, todas as questões da FGV de Medicina Legal que já existiram, porque naturalmente a gente foca nessa banca, que é uma banca mais específica, né, desse concurso, então assim, vale a pena a gente estudar essa banca. E o nosso evento hoje nada mais é do que isso, novamente, né? O nosso evento aqui cadê aqui? Ah, já está em vermelho. Plantão FGV, Delegado Polícia Civil do Piauí, questões quentes para a prova. Ou seja, a gente continua estudando. Se você é meu aluno, se você me segue lá no meu Instagram, com certeza você já acompanhou vários eventos que eu fiz desse gênero, né? Se não, agora, primeira vez, tudo bem, você vai conhecer a metodologia aí, mas a maioria do pessoal, creio que me conhece aí, e você com certeza, se é o seu caso, você já acompanhou vários eventos que a gente fez. A gente já fez as últimas provas, as mais recentes de medicina legal, prova da PCMG, prova de Santa Catarina, que foi FGV, prova do Amazonas, que foi FGV. A gente já fez questões de FGV só de traumatologia, que é o principal assunto de medicina legal. A gente já fez questões de tanatologia, a gente já fez questões de sexologia. Então, assim, você está tendo no YouTube, de graça, uma preparação, um estudo de questões, um estudo da banca, muito bom aí pro seu concurso, tá? E ainda vai ter o nosso Grandicas, que vai acontecer em Teresina na véspera, beleza? Na véspera do concurso ali, se você ainda não se inscreveu, quiser encontrar os professores, quiser encontrar a gente lá, né, quiser, professor, se eu ficar em casa eu não fico legal, não fico bem, eu preciso ter um foco ali na véspera, vai lá no nosso aulão de véspera ou Grandicas. Mas hoje, o que eu preparei aqui para a gente, já que a gente está fazendo esse estudo tão intenso aí para a FGV? Eu preparei aqui para a gente vai abordar em Medicina Legal questões da FGV de um tema, que é o tema de identidade e identificação. Se sobrar tempo, a gente faz um outro negocinho, umas outras questõezinhas que tem aqui, mas a gente vai abordar o tema de identidade e identificação para a FGV. A gente vai abordar um tema só, tá? Porque outros já foram abordados em outros eventos, né? Mas a gente vai abordar um tema só, e isso é legal, por quê? Porque aí a gente consegue ver tudo daquele tema, ou quase tudo, o que é importante, e a gente consegue ver os diversos padrões de cobrança que a FGV teve naquele tema. Não é um tema tão importante assim, né? Da medicina legal, mas como a gente já viu bastante coisa nos outros eventos, mas não deixa de ser um tema importante também, tá? Mas como a gente já viu bastante coisa nos outros eventos e vai ter muito evento ainda, então a gente vai conseguir ver mais coisa, hoje eu vou me dedicar só a esse assunto de identidade, identificação especial, papiloscopia para FGV. Essa é a nossa proposta. Vamos fazendo umas questõezinhas, não vou só fazer questão, dar o gabarito, a gente vai revisando também o tema aqui, tá? Revisando os conceitos para você fixar, para você lembrar, vou dando umas dicas nos bizus e essa é a proposta do evento de hoje, beleza? Então, ó, Rio de Janeiro, 2011, FGV, identificação é o conjunto de procedimentos diversos utilizados para individualizar uma pessoa ou objeto. Os requisitos técnicos elementares para que um processo de identificação seja aplicável estão relacionados nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Pessoal, quando a gente fala de conceitos de identidade e identificação, primeiro ele apresenta aqui o conceito de identificação. Eu já vou revisar, tá? Aqui é título de revisão, e dizer que tem mais dois conceitos que você tem que saber. Você tem que saber o conceito de identidade e diferenciar esse do conceito de reconhecimento, tá?
e diferenciar do conceito de reconhecimento. Identificação já está ali, é o processo, é o conjunto de procedimentos que eu faço para estabelecer a identidade de alguém. Identidade e reconhecimento, olha o reconhecimento, a palavra reconhecimento, reconhecer. O que acontece no reconhecimento? Qual que é a diferença desses dois conceitos que parecem a mesma coisa? Reconhecimento, eu te conheço, eu vou lá, te conheço, falo, pô, fulano, é um cara legal, ele é assim, meio moreno, careca, né, alto, suas características físicas, sua voz, seu timbre da voz. Eu reconheço também o quê? Seu jeito de pensar, até. Falo, pô, bacana, ele tem umas ideias legais, bom de papo. E aí, de repente, um dia eu tô andando na rua, eu olho, a mesma fisionomia, a mesma voz, as mesmas ideias, opa, eu já conheço esse cara, eu estou te reconhecendo. Eu conheci você uma vez, estou conhecendo de novo. Aí eu olho e falo, pô, esse é aquele mesmo cara que eu conheci daquela vez. Qual que é o problema do reconhecimento? O reconhecimento, ele é subjetivo. Ele é subjetivo, ele depende da minha afirmação. Eu estou afirmando que te conheço. Para fins forenses, para fins jurídicos, eu não busco reconhecimento. Eu busco o quê? Eu busco a identidade. O que é a identidade? Na identidade, eu utilizo métodos científicos não para afirmar que você é você, mas para provar de forma inequívoca que você é você através de métodos científicos. Só que esses métodos científicos, eu tenho que ter um critério do que seria um bom método científico. São esses critérios do que um bom método científico tem que atender, tem que oferecer, que eu chamo de requisitos técnicos e biológicos, tá? São os critérios de um bom método de identificação. Pessoal, desses aqui, unicidade é um requisito, imutabilidade é um requisito, perenidade é um requisito, classificabilidade é um requisito, variabilidade não é um requisito, beleza? Então esse é o nosso gabarito, a variabilidade aí não é um requisito. Vou explicar brevemente a título de revisão, tá? Cada um desses requisitos, e aí a gente vai continuar nas questões, você vai ver que as questões são bastante repetitivas sobre esse tema, então a gente vai conseguir ver bem esse tema aqui. Unicidade. Unicidade quer dizer que um método tem que dizer que você é você e só você é você. Isso é, quando eu chego lá no trabalho, eu vou bater ponto. Não pode acontecer de eu botar o dedo lá e a máquina falar assim, ah, não reconheço. Na verdade seria uma identificação, né? Mas assim, falar, ah, não sei quem é. Não, eu tenho que botar o dedo e ela tem que falar, ah, é o Francisco Elmer que chegou aqui. Mas não pode acontecer do meu colega vir atrás, botar o dedo e ela falar assim, ah, o Francisco Elmer chegou de novo. Ou seja, o método de identificação tem que reconhecer você como sendo você e só você como sendo você. Perenidade e imutabilidade. Esses dois aqui a galera confunde, tá? A galera confunde. Imutabilidade é uma coisa que não muda, perenidade é uma coisa que persiste. Ah, professor, para mim é a mesma coisa. Não, veja só, imutabilidade quer dizer que ela não muda enquanto existe. Enquanto existe, ela é exatamente a mesma coisa. E aqui eu sempre dou, quando eu estou explicando esse assunto, né, exemplo dos dois principais métodos de identificação. A papiloscopia, que a gente vai ver bastante aqui, papiloscopia, que são as impressões digitais, e o DNA. Tanto a papiloscopia quanto o DNA, eles não mudam ao longo da sua vida. Seu DNA não muda, suas impressões digitais não mudam. Salvo se você tiver uma cicatriz, uma queimadura, alguma coisa assim nos dedos. Mas, em regra, não mudam. Então, os dois são imutáveis. Então, imutável, a coisa não muda enquanto ela existe. Perenidade quer dizer que ela existe por mais tempo. Então, tanto o DNA quanto a papiloscopia não mudam. Mas o DNA, ele dura mais tempo. Por que isso? A papiloscopia, após a morte, com a putrefação, ela se perde rápido. Enquanto o DNA, por outro lado, o DNA, mesmo em cadáveres putrefeitos, às vezes até esqueletizados, eu consigo lá pegar, às vezes, do dente aqui, ó, e extrair um fragmento de DNA. Então, e muitas vezes, no contexto forense, é interessante para mim. Eu estou analisando uma ossada, eu estou analisando um resto mortal, não é verdade? Então, perceba, papiloscopia e DNA, os dois são imutáveis, só que o DNA ele é mais
perene, que é útil para mim em contextos forenses. A papiloscopia, inclusive, é um excelente método de identificação, tá? A papiloscopia ela só tem um quesito em que ela não atende bem, que é o quesito da perenidade, justamente, porque ela rapidamente se perde depois da morte. Rapidamente, quando comparado ao DNA. Inclusive, para você ter uma ideia, a papiloscopia ela é tão boa, que ela é melhor que o DNA no critério da unicidade. Sabe por quê? O DNA também é muito bom no critério da unicidade, que é, cada pessoa tem o seu DNA, salvo uma exceção, qual que é? Gêmeos univitelinos ou monozigóticos. Gêmeos univitelinos ou monozigóticos têm exatamente o mesmo DNA. Já a papiloscopia, não. A papiloscopia, mesmo gêmeos univitelinos monozigóticos, não tem a mesma impressão digital. Porque essa impressão digital ela é congênita, você nasce com ela, mas ela não é hereditária, você não herda ela. Ela não é de determinação genética, ela se forma dentro do útero, mas não é o DNA que determina. Então a pessoa pode ter o mesmo DNA que o seu gêmeo e vai ter impressões digitais diferentes, tá? Então nem gêmeos univitelinos ou monozigóticos têm a mesma impressão digital, mas eles têm o mesmo DNA. Classificabilidade já é um critério técnico, quer dizer que essa característica que eu estou analisando, eu tenho que conseguir classificar ela. Porque quando eu classifico ela, eu consigo gerar ali um método de arquivamento. Imagina, eu tenho um monte de registros de impressões digitais. Eu vou comparar essas impressões digitais com as impressões de um local de crime. Então, assim, não adianta nada eu ter lá um monte de impressão digital no meu banco e eu não conseguir buscar, encontrar o que eu quero. Isso é mais ou menos assim, lá no meu trabalho, tinha uma época que tinha um pote desse tamanho aqui, ó, cheio de chave. Eu falei assim, gente, pode pegar esse pote e jogar fora. Porque ninguém vai sair testando todas essas chaves em todas as portas para ver qual chave abre o quê. Isso aí pode pegar e jogar fora, né? Então é mais ou menos isso. Se você tiver um monte de impressão digital entulhada lá, você nunca vai conseguir comparar ela com uma impressão do local de crime. Agora, se eu organizo as minhas impressões digitais com um método de arquivamento racional classificando elas, eu tenho um método de arquivamento racional, consequentemente eu vou ter uma busca racional. Isso é tipo aquele código da bibliotecária. Você fica procurando o livro na biblioteca pela capa, por isso você não encontra. Aí quando você cansa, você fala para a bibliotecária, fala assim, moça, me ajuda a encontrar esse livro. Ela vai lá e vai direto no livro e pega. O livro que você passou 2, 3 vezes ali na frente. Por quê? Porque ela não procura pela capa, ela procura pelo código. Então ela sabe exatamente onde está. Isso é a classificabilidade. A mesma coisa sendo cobrada, por isso que eu gastei um pouco mais de tempo na primeira questão, para a gente revisar esses conceitos. Para ser considerado aceitável, o processo de identificação deve preencher 5 requisitos, fundamentos biológicos ou técnicos. A gente viu 4. Que irão determinar a maior ou menor credibilidade do procedimento. Exatamente o conceito que eu te expliquei. Assinale a opção que indica apenas os que decorrem de fundamentos biológicos. Aqui é legal essa questão. Porque é o seguinte, eu falei que esses são os fundamentos técnicos e biológicos. E são 5 fundamentos técnicos e biológicos, isso não está errado. Só que, na realidade, alguns deles são técnicos e outros são biológicos. Não é comum que se faça essa distinção, mas tem vezes que a banca quer aprofundar um pouquinho mais, ela vai e faz essa pergunta. Não sei se todo mundo aí sabe essa distinção aqui. Aqui, eu te dei variabilidade, não é. Eu te dei 4, faltou te dar mais um para a gente fechar os 5, que é a praticabilidade. Praticabilidade. É o seguinte, esse aqui é muito fácil de entender. Não adianta o seu método ser o melhor método do mundo, mas quanto que ele custa? Ele custa R$1 milhão cada exame. Pô. Quanto tempo demora? Vai sair daqui a 5 anos o resultado. Para a justiça, para a investigação policial, isso não serve. Ou seja, não adianta ser o melhor método do mundo se for um método caro, que não está disponível pelo Brasil todo. Só tem em São Paulo, mas no interior, por exemplo, já não tem. Se for um método demorado, se for um método que expõe a pessoa a um constrangimento, um método doloroso, então o método tem que ser rápido, barato, amplamente disponível, indolor, isso é a praticabilidade. Desses 5 requisitos,
Unicidade, mutabilidade, perenidade, classificabilidade, praticabilidade. Quais desses são biológicos, quais desses são técnicos? Pessoal, aqui, unicidade, imutabilidade e perenidade são os biológicos. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Perceba, eles dependem muito mais da característica que eu estou analisando no organismo, no ser vivo, do que do método em si, né? Quando eu digo que a unicidade, que a papiloscopia é única, que é imutável, que é perene, percebe que eu estou querendo me referir muito mais à característica analisada no organismo, que é a impressão digital, do que ao método de análise em si? Quando eu digo que o DNA é único, salvo no caso de gêmeos univitelinos, que ele é imutável, que ele é perene, percebe que isso é uma propriedade muito mais do material genético do que do método de análise? Por outro lado, quando eu estou falando da praticabilidade, do custo, da demora, da complexidade do exame, percebe que aí, por outro lado, eu já estou me referindo a propriedades muito mais da técnica que eu vou utilizar para analisar, e a classificabilidade é a mesma coisa. Então, esses dois aqui são os técnicos, e aqueles ali são os biológicos. Voltando aqui para a questão, então, unicidade, perenidade e imutabilidade são os biológicos. Praticabilidade e classificabilidade são os técnicos, dependem mais do método de análise. Então, praticabilidade, classificabilidade, praticabilidade, classificabilidade, praticabilidade, imutabilidade, perenidade e individualidade. O que é a individualidade? É um outro termo para unicidade, porque unicidade é justamente a capacidade que o método tem de individualizar a pessoa. Então, são sinônimos. Você pode utilizar esse termo aqui também. A individualidade é sinônimo de unicidade, só que unicidade é o mais comum. Sobre as condições necessárias para que o método seja considerado aceitável no processo de identificação, assinale a afirmativa correta. Percebe como parece que está cobrando a mesma coisa, mas não está? A primeira questão te cobrou o quê? Quais são os métodos? Você não precisava saber o que era cada um dos métodos, você não precisava saber distinguir eles entre técnicos e biológicos. Então a primeira só te perguntou quais são os critérios, quais são os requisitos. Os métodos não, os requisitos. A segunda questão já foi assim, tudo bem, eu sei que você sabe os requisitos, mas eu quero saber quais são os biológicos, quais são os técnicos. Essa terceira questão vai te cobrar algo que eu já te expliquei, porque eu gastei um pouquinho mais de tempo no começo. Ela vai te cobrar, eu sei que você sabe quais são os requisitos, mas qual é o conceito de cada requisito? Me explique cada um dos requisitos, coisa que a gente já fez. Então vem cá, vamos analisar essa questão aqui. Perenidade. Caracteres, adquiridos, mesma coisa, na verdade, no intervalo peri-mortem. Intervalo peri-mortem quer dizer aquele intervalo ao redor da morte. Esse peri vem de perímetro, né? Algo que está ao redor, circunjacente, então próximo à morte. Só que aqui ele simplesmente pegou o peri-mortem, juntou com o peri de perenidade, não tem a mesma raiz etimológica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um quer dizer que a coisa é perene, que a coisa persiste. O outro quer dizer que é ao redor da morte. Então, tem nada a ver com o conceito que a gente viu de perenidade, né? Ele só usou um negócio ali, para um artifíciozinho barato para tentar te confundir. Unicidade, existência de um único caráter individualizante. Não, unicidade não quer dizer um único caráter, ou seja, uma única característica que eu estou analisando. Não, unicidade quer dizer que aquele método vai me apontar um único indivíduo. Então, percebam a questãozinha cafajeste, ela usa uns artifíciozinhos assim, né, para te confundir, mas que na verdade não tem nada a ver. Igual aqui, ó, imutabilidade, características genéticas observadas em outros parentes sem que tenha havido mutações. Imutabilidade é o que eu estou analisando não mudar. De fato, né, isso pressupõe que quando eu estou falando da análise genética, que não aconteça, de fato não acontece, mutações. Só que o conceito não é esse, não se aplica somente
a genética forense. Eu posso aplicar isso aqui à papiloscopia. E aí na papiloscopia esse conceito de mutações lá da genética já não se aplica, entendeu? Então esse não é o conceito de mutabilidade. Ele só pegou a palavra mutações e mutabilidade e tentou te confundir o conceito. Praticabilidade, necessidade que o processo não ser complexo na obtenção e nos registros dos caracteres. Beleza, não ser complexo, e complexo envolve custo, tempo, pessoal capacitado, tecnologia disponível. Sim, isso aqui se adequa mais ou menos ao que a gente discutiu. Classificabilidade, possibilidade de classificar as pessoas de acordo com o seu perfil biológico, sexo, idade e cor da pele. De fato, existe um método chamado antropologia forense ou identificação médico-legal, que ele, de fato, ele estima o perfil biológico das pessoas, isso é, o sexo da pessoa, a idade, a cor da pele, a ancestralidade, a altura também. Então, de fato, tem um método que faz isso. Só que esse não é o conceito de classificabilidade. Isso aí é uma metodologia de análise, tá? Bem limitada, inclusive, comparado ao DNA e papiloscopia, mas é uma metodologia. O conceito de classificabilidade não é classificar as pessoas conforme o perfil biológico. O conceito de classificabilidade é o classificar as características que eu estou analisando. Então aqui o que melhor se encaixa no conceito é a praticabilidade. Assinale a alternativa que corresponde aos 4 datilogramas básicos de Vucetich. Aqui, pessoal, que palavrão é esse, professor? Vucetich. Aqui, pessoal, o que acontece é o seguinte. A gente está indo agora para a papiloscopia. Por quê? Dos métodos de identificação, papiloscopia é um dos melhores, como a gente comentou, e é um dos que mais cai, inclusive um dos que mais vale a pena você estudar, e é tranquilo você aprender o que você precisa saber sobre papiloscopia, e a gente vai ver isso aqui nessas questões, tá? Você vai sair daqui craque nesse assunto, e ainda vai fazer as questões aqui. Então, papiloscopia é o método de identificação que mais vale a pena você estudar para a sua prova. O método da papiloscopia que a gente utiliza, da análise da papiloscopia que a gente utiliza aqui no Brasil, é o método papiloscópico de Vucetich. Vucetich é um argentino. Os países de língua latina utilizam o método de Vucetich, ao passo que os países de língua inglesa utilizam o método de Galton. É um outro método, uma outra parada, que não convém, inclusive, para a gente aqui estudar. O método de Vucetich, ele utiliza o principal elemento que ele utiliza na classificação das impressões digitais, é um elemento chamado delta. Delta. O delta é uma letra grega que tem o formato de um triângulo. Porque se você pegar uma impressão digital, e se você olhar a sua impressão digital aí, você vai ver que tem umas linhas embaixo que são mais ou menos assim, aí tem umas linhas que fazem um negócio mais ou menos assim na ponta, tá? E aí tem umas linhas, pode ser um círculo, ou pode ser um negócio mais ou menos assim, ó. Umas no centro, que elas são mais ou menos assim. E aí, no encontro dessas linhas, o que eu vou ter? Perceba ali, ó. No encontro delas, o que se forma? Se forma um triângulo. Então, se você olhar nos seus dedos aí, você vai conseguir identificar mais ou menos esse triângulo, que é o famoso delta, que é essa letra grega em formato de triângulo. Então, conforme utilizando o delta, Vucetich classifica os dedos em 4 tipos fundamentais. Então, ele olha para o dedo, ele olha para o delta, e conforme a quantidade, presença ou ausência, perdão, quantidade e posição do delta, ele classifica cada dedo em um dos 4 tipos fundamentais. 4 tipos fundamentais. Quais são os 4 tipos fundamentais? Eu posso ter um dedinho que só tem um delta de um lado, como eu fiz ali. Esse dedo com um delta à direita, eu tenho um delta à direita. Eu chamo isso aqui de presilha
Vou botar só presilha interna. Presilha interna é 1 delta à direita. Eu posso, obviamente, ter um outro dedinho aqui que tem 1 delta também, só que esse 1 delta eu vou botar um triângulo, tá? Só para facilitar aqui. Triângulo. Eu tenho 1 delta à esquerda, 1 delta à esquerda, é a esquerda do desenho. Eu vou chamar isso aqui de presilha externa. Olha o bizu. Qual que é o bizu aqui, professor? Presilha externa, delta à esquerda. A outra, naturalmente, por exclusão, é a presilha interna, que é o delta à direita. Eu posso ter aqui 2 deltas, um de cada lado. Se eu tenho 2 deltas, isso aqui é um verticilo. E eu posso ter aqui um tipo que não tem delta, tá? Não tem delta. O tipo que não tem delta, a gente fala que esse tipo aqui é o tipo adéltico. A é um prefixo de negação, na verdade o acento fica no outro, adéltico. A é um prefixo de negação, não é verdade? Ou seja, adéltico quer dizer sem delta. O tipo adéltico eu chamo de arco. Aqui também é muito fácil fazer a associação, né? O que não tem delta é o arco. O adéltico é o arco. Pronto, esses são os 4 tipos fundamentais. Então, o ovoide não existe, arco, verticilo e presilha existe, só que, né, você diferencia entre interna e externa. Ovoide não existe, verticilo, presilha interna, presilha externa, tá certo? Arco, presilha destra, presilha sinistra, não existe isso. Arco, presilha interna, presilha externa, verticilo, beleza, esse é o gabarito. Aqui ele botou pirâmide, pirâmide não existe, tá? São esses aí, os 4 tipos fundamentais. E aqui a gente reconhece isso, ó, o sistema datiloscópico de Vucetich é um processo eficiente de identificação. Ele se baseia no desenho digital e na sua impressão. Um dos elementos mais importantes no desenho é o delta, que é a característica fundamental da classificação de uma impressão digital. Assinale a alternativa que indica o tipo fundamental do sistema datiloscópico de Vucetich, representado pela impressão digital acima. Aqui o que eu tenho que tentar encontrar? O encontro daquelas linhas que eu falei. Você vê que tem linhas aqui, ó, que a gente chama ali da base do dedo. Você vê que tem linhas aqui que elas são curvas, ok? E você vê que tem linhas no meio que fazem meio que um círculo, né? Meio que assim. Vai ser no encontro dessas aqui, ó. Vai ser no encontro dessas que eu vou ver o meu delta. Aqui eu estou vendo um delta. Opa, estou vendo um delta à direita da imagem. O delta à esquerda é a presilha externa. Então, o delta à direita, por exclusão, é a presilha interna. Beleza? Você consegue, tá, classificar o seu dedo aí em casa, conforme conforme essa classificação aqui. Você vai olhando assim, lógico, tem que olhar meio, usar a luz assim para ver, você vai olhando, você vai identificando. Só tem um detalhe, tá? Para verticilo e para arco não faz diferença, mas para as presilhas faz, que é o quê? Olhei, falei, essa aqui é uma presilha interna. Na verdade, se você está olhando no dedo, é uma presilha externa. Por quê? O que conta é o desenho digital, tá? É no papel, é a impressão digital, melhor dizendo, e não o desenho do dedo. Então, na hora que você transferir para o papel, você vai transferir a imagem espelhada dele. E aí, no papel, o que é a presilha interna vira presilha externa e vice-versa, tá? Não é comum, né, ter imagens na sua prova. É caro imprimir uma prova com imagens, a qualidade geralmente fica ruim, porque você imprime em grande quantidade, mas às vezes vem uma imagenzinha aí para identificar, e é bom praticar isso aqui, saber também praticar, identificar. Sabe-se da importância da datiloscopia, seja para fins civis ou criminais. Muita questão de odontologista, tá, pessoal? Mas assim, isso cai para todos os cargos, inclusive cai para delegado também. É sempre relevante citar a classificação dos datilogramas, principalmente o sistema Vucetich. Considere o registro da seguinte notação: mão direita, mão esquerda. Aqui é o seguinte, tá?
Aqui é o seguinte, ó. Verticilo, presilha externa, presilha interna e arco. Ok? Aqui, o que vai acontecer? Eu vou olhar para os 5 dedos da mão direita, polegar, indicador, médio, anular, mínimo. Vou olhar para os 5 dedos da mão esquerda, polegar, indicador, médio, anular e mínimo. E aí eu vou classificar cada um desses dedos. Então, olhei para a mão direita, o polegar é um arco. Eu vou lá e vou registrar, vai ter a ficha com as impressões digitais da pessoa. Por convenção, a mão direita fica sempre em cima, tá? Então, eu sempre coloco lá na ficha, a ficha vai ter assim, ó, 5 impressões digitais em cima, vai ter 5 impressões digitais embaixo. Por convenção, a de cima é sempre a mão direita e a de baixo é sempre a mão esquerda. Eu vou lá e vou classificar o polegar da pessoa. Olhei, é um arco. Eu não vou escrever arco aqui, demora muito, eu vou colocar só um A. Indicador é arco também, só que eu não vou colocar A aqui. Eu uso uma notação para o polegar e outra notação para os demais dedos da mão. Por que eu faço isso? Para ficar bem claro, é uma convenção, mas para ficar bem claro qual que é o polegar e qual que é o mínimo. Então, para o polegar eu uso uma letra, para os outros eu uso um número correspondente. Isso é a notação que eu vou colocar ali na ficha datiloscópica da pessoa, na ficha com as impressões digitais, tá? Qual o número que eu utilizo, professor? Você gravar a letra é muito fácil, né? Porque, veja, o arco é A presilha interna é I, a presilha externa é E e o verticilo é V. É bem óbvio, é bem intuitivo a letra que você vai utilizar no polegar. Só que o número não é. Aí é melhor você gravar a associação do número com a letra. E o bizu é veia 4, 3, 2, 1. Veia 4, 3, 2, 1, veia 4, 3, 2, 1. Esse é o bizu. Então, se aqui o indicador é um arco, só que eu não vou colocar A, porque A eu utilizo só no polegar. Então, eu vou lá e faço a equivalência com o número. Veia 4, 3, 2, 1. Opa, o arco é 1. E aí você vai fazendo. Presilha externa é o 3. Verticilo é o 4. Veia 4, 3, 2, 1. Esse é o bizu. Presilha interna é o 2. Vou fazer a mesma coisa embaixo. Na mão, vou fazer a mesma coisa embaixo na mão esquerda, beleza? Então, na mão esquerda, o polegar é o verticilo, é óbvio que é um V. O indicador, uma presilha interna, um 2. Tá aqui. O médio, um verticilo, um 4. Beleza? O anular, um arco, a gente já viu que o arco é 1. Veia 4, 3, 2, 1. Esse é o bizu. E o mínimo é amputado. O dedo mínimo da mão esquerda é amputado. Pode ser que esse indivíduo aqui seja Lula, presidente Lula. Presidente Lula tem o mínimo da mão esquerda amputado. E aí, qual número eu coloco aqui? Aí você tem que saber, são casos especiais, tá? Mas você tem que saber que a amputação é o número 0, ao passo que a cicatriz é X. Tem gente que confunde, mas para mim faz sentido, é meio intuitivo isso aqui, né? Amputação é ausência, não tem dedo, então é 0. E cicatriz é meio como se fosse ali, o X é como se fosse a cicatriz no dedo, né? Então, é meio que o desenho da cicatriz, assim. Então, para mim é meio intuitivo, então aqui eu coloco um 0, beleza? Aqui, pessoal, aí eu vou passar isso aqui que eu anotei na ficha, eu vou transformar numa fórmula datiloscópica. Isso é, eu vou dizer que esse indivíduo aqui é o indivíduo A, 1, 3, 4, 2, estou só transcrevendo sobre V, 2, 4, 1, 0. O que é isso aqui que eu acabei de criar? Eu peguei aquela classificação que eu fiz para cada dedo na ficha datiloscópica que eu registrei conforme essa anotação aqui,
e eu transformei isso numa fórmula datiloscópica. Isso aqui é aquele código da bibliotecária. Lembra que eu falei que a gente usa para classificabilidade? Pergunto, isso aqui identifica o indivíduo? Não, não identifica o indivíduo, tá? Não quer dizer que só existe um indivíduo no mundo que tem uma fórmula datiloscópica A13422V2410. Não, isso aqui tem relação com a classificabilidade, que é um requisito técnico importante. A identificação, ela se dá pelo que a gente chama de pontos característicos na impressão digital. E os pontos característicos, eu consigo fazer uma identificação, eu não preciso dos 10 dedos, eu consigo fazer somente com uma impressão digital. Às vezes, eu consigo fazer até com fragmentos de uma impressão digital, que é o quê? Que é geralmente o contexto forense do local de crime. Você não vai encontrar ali o indivíduo que chegou na parede e fez assim, ó, pô, botou os 10 dedos. Não. O que você vai encontrar? Você vai encontrar um indivíduo que foi lá, pegou na caneca aqui, ó, só que ele pegou meio mal assim, e aí você vai ter o quê? Você só vai ter fragmento de uma impressão digital. A outra ele já nem deixou direito, pegou todo esquisito. E aí, com esse fragmento, muitas vezes eu consigo fazer a identificação. Então, a identificação, ela usa os pontos característicos e eu consigo fazer uma identificação com uma impressão digital ou até com fragmentos de impressão digital, o que é muito útil no contexto forense. Mas a classificabilidade, aí não, a classificabilidade ela é feita dessa maneira aqui que eu mostrei para vocês. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que é um 0 e não um x, então você exclui aqui as opções que tem o x, você vai para as opções que tem o 0, não é verdade? E aí, aqui é 2410, 2410, esse é o único, 2410, então é esse aqui. Vou só conferir a série, A1342, A1342, beleza, gabarito letra A. Que aqui é o quê? Eu posso expressar essa fórmula assim, como eu coloquei aqui, ou eu posso expressar a fórmula como está ali. Eu utilizo esse termo série para me referir à mão direita, e eu utilizo o termo seção para me referir à mão esquerda. Beleza? Essa é uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho, né? De você ficar fazendo essa conversão, essa anotação aí. Mas é uma questão tranquila, pessoal. Vale a pena saber isso, né? Porque assim, pô, pelo amor de Deus, né? Se você errar uma questão dessa, é muito besta esse assunto. É só ver a 4321, é a única coisa que você tem que saber. Então é uma questão dada, ela só é um pouquinho trabalhosa. O mesmo conceito sendo aplicado, sendo praticado. O sistema datiloscópico de Vucetich é um dos principais métodos utilizados na identificação policial e judiciária. Numa individual datiloscópica expressa pela fórmula, agora você já entende o que essa fórmula quer dizer. Verifica-se que a pessoa identificada apresenta. Olha só, ela tem, eu já vou pegar os elementos mais característicos aqui, tá? Ela tem uma amputação, que é o 0, beleza? Amputação. Que dedo é aquele? Ele está vindo primeiro, então é a série, é a mão direita, o que vem no numerador, o que vem em cima, o que vem primeiro. Aquilo ali é o indicador, que vem logo depois do polegar, tá? Eu sei a ordem porque eu sei que esse é o polegar e aí depois eu vou na sequência. Então aquilo ali é o indicador direito, né? Da mão direita, da série. Aqui, o indicador da mão esquerda, indicador, tem não uma amputação, tem uma cicatriz, ok? Então vamos lá. Amputação do polegar esquerdo. Não, polegar esquerdo aqui é um A, é o arco, né? É a letra de baixo, a letra da seção ali, da segunda parte da forma. Então não. Amputação do indicador direito, amputação do indicador direito. Beleza, amputação do indicador esquerdo, não, tem uma cicatriz no indicador esquerdo e não uma amputação. Aqui o polegar, a gente viu, nenhum dos polegares tem nenhuma alteração dessa, né? Um é uma presilha externa, o outro é um arco,
e aqui também não tem nenhuma amputação do mínimo, né? Os mínimos aqui, não precisa nem ver qual que é, fazer o bizu do VA4321, mas os mínimos, que são as últimas, os últimos números ali, né, da fórmula, eles não têm nenhuma alteração. Então aqui, nosso gabarito, amputação do dedo indicador direito. Aqui são formas diversas de cobrar o mesmo conceito. Ele pode te dar assim, ó, ele te deu a classificação de todos os dedos, te pede a fórmula. Ou ele te pede a fórmula e ele vai te pedindo a classificação dos dedos, né? Ah, o polegar esquerdo é tal, o polegar direito é tal, o mínimo esquerdo, o anular direito, ele vai te pedindo isso. Mesma coisa. Quantas questões faltam aqui? Ah, essa é a saideira, para a gente fechar. Mesma coisa. Com relação ao sistema datiloscópico de Vucetich, analise a fórmula a seguir e assinale a afirmativa correta. Então vamos lá, vamos traduzir isso aqui, ó. Vamos fazer o bizu. Você pode fazer isso lá no dia da sua prova. O VEIA 4321, VEIA 4321. Então vamos lá, olha só. A parte de cima ali, beleza? A parte de cima, que é ali um V, 3, 1, 2, 4. V, você sabe que é o verticilo, né? Isso aqui eu peguei a mão direita, hein? Essa é a mão direita. Agora eu vou fazendo a correspondência. 3 corresponde ao E, a presilha externa. Vou colocar só vou escrever aqui para facilitar. Presilha externa, esquerda não. Presilha externa. O 1 corresponde ao arco. O 2 corresponde à presilha interna. O 4 corresponde ao verticilo. Pronto, isso aqui é a classificação da mão direita, essa parte aqui da fórmula. Vou pegar agora a mão esquerda. Mão esquerda. A, 2, 3, 2, 2, certo? Dá um pouquinho de trabalho, mas você pode fazer isso na sua prova com calma, sem pressa. O único bizu que você precisa saber é o VEIA 4321 e você vai acertar, porque essa matéria é fácil, beleza? Então aqui é o arco. O 2 é a presilha interna, então já vou botar a presilha interna aqui. Vou botar a presilha interna aqui. Vou botar a presilha interna aqui. Ok? E o 3 é a presilha externa. Pronto, agora eu já sei o que quer dizer essa fórmula aqui. Vamos analisar assertiva por assertiva. A mão esquerda apresenta os datilogramas. A mão esquerda apresenta os datilogramas básicos do sistema datiloscópico de Vucetich. A mão esquerda apresenta os datiloscópicos. Ué, será que ele quis dizer que apresenta todos? Não, não tem todos. Tem o arco, tem a presilha interna, tem a presilha externa. Faltou o quê? Faltou o verticilo. Então, se ele quis dizer todos, está errado. O datilograma adéltico, o que é o adéltico? Aquele que não tem delta, por isso adéltico. Você lembra de qual? Você lembra do arco. O adéltico é o arco. Está presente no dedo polegar e no dedo mínimo da mão direita. Polegar é a letra, é um verticilo, e o mínimo aqui é um 4, também é um verticilo. Né? Então, se ele tivesse colocado aqui, ao invés do arco, que é o adéltico que ele quis dizer, né? Se ele tivesse colocado verticilo, estaria certo, porque de fato ele se repete ali, o verticilo. Só que não é o verticilo, é o arco. O datilograma bidéltico, bom, aqui se você entende a etimologia da palavra, você sabe o que quer dizer bidéltico. Se o adéltico é o que não tem delta, o bidéltico é o que tem 2 deltas. Qual que é o bidéltico? Perceba que essa questão é um pouco mais complexa, porque ela vai misturando conceitos aqui, né? É o verticilo. Mas você é capaz de resolver essa questão. Não tenha medo. Está presente no dedo médio direito e polegar esquerdo. Polegar esquerdo é o arco, então já está errado. Médio direito é o 1, também é o arco. É trabalhoso, mas você consegue chegar lá, é fácil. Beleza?
A presilha, então, aqui, se ele tivesse colocado o arco, estaria certo. Mas ele colocou o verticilo, que é o bidéltico. A presilha externa está presente no indicador direito e no médio esquerdo. Indicador direito é uma presilha externa, verdade. Médio esquerdo é uma presilha externa, verdade. Debaixo, o datilograma bidéltico, que é o verticilo, a gente já falou. Verticilo, que é o bidéltico, é o mais frequente na fórmula datiloscópica apresentada. É o mais frequente? Não, porque o verticilo ele tem aqui uma vez, duas vezes. Qual que é o mais frequente? Eu chuto aqui, né, que é a presilha interna. Ela tem uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, ou seja, tem mais que todos os outros. Então, na verdade, não é o verticilo, é a presilha interna que é o mais frequente. Pessoal, questãozinha enjoada, né? Questãozinha enjoada, questãozinha trabalhosa, mas questão muito fácil. Você não pode perder uma questão dessa na sua prova. Então, esse a gente vai parar por aqui. Tem até mais questões aqui no material, tá? Mas eu não vou fazer elas agora, não. A gente vai fazer um fechamento didático aqui, porque a proposta era essa mesmo, era a gente pegar, fazer questões de um tema. Isso aqui são todas as questões que eu encontrei da FGV sobre esse tema, então você meio que viu ela cobrando aí diversos padrões de cobrança, mas você viu que o tema é bem tranquilo, é bem basiquinho, e é um tema que vale a pena você dominar para a sua prova, porque se aparece esse tema, isso aqui é questão dada, um tema muito tranquilo, um tema muito fácil, tá, pessoal? Então a gente acabou de ver, através de questões, um tema importante de você saber para a sua prova em medicina legal. Ainda vai ter muito mais evento, tá? Além desse daqui. Ainda vai ter muito mais, porque o GRAM está dando bastante atenção a esse concurso da Polícia Civil do Piauí. Como eu falei no começo, a gente já fez muitos eventos e a gente vai voltar a fazer ainda mais eventos, sem contar o nosso aulão de véspera, nossa revisão de véspera lá em Teresina. O Grandicas, se você tem interesse, não olhou ainda, dá uma olhadinha no Grandicas ali. E se você quiser acompanhar os eventos do GRAM, aí o que você faz? Você vai lá no meu Instagram, me segue no @FranciscoElmer, @FranciscoElmer, e você segue aí também o YouTube, as redes sociais do GRAM, para ser notificado quando tiver evento. A gente vai estar junto contigo até o dia da sua prova, até a véspera, e no dia também, porque no dia a gente vai lá na porta de prova, a gente vai te colocar para dentro da Polícia Civil do Piauí, quer eles queiram, quer não, você vai ser aprovado nesse concurso, diga amém. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido boa essa revisão, esse estudo aqui das questões, tenha ajudado. Acompanhe a gente aí para ver os eventos que vão ter depois. Desejo a todos uma boa preparação, um resto aí de boa preparação. Mantenham-se focados, não deixem a peteca cair. Falta pouco, eu sei que é cansativo essa reta final, mas é ela que faz a diferença. No meu concurso, eu estava lá muito cansado para a Polícia Federal. Quando chegou a época da prova, eu falei, cara, eu só quero que essa prova passe, entendeu? Quem aí que não está nessa situação, né? Eu só quero que essa prova passe. Nem interessa muito se eu vou ser aprovado, não. Eu só não aguento mais. E aí o concurso foi prorrogado por mais 2 semanas, 3 semanas, não era muita coisa. Mas eu falei, meu Deus do céu, eu não aguentava mais. Mas nessas 2, 3 semanas eu me mantive focado, eu estudei coisas que eu não tinha estudado, eu consegui aprender bastante coisa. Quem sabe não foi isso que fez a diferença, né, na minha aprovação. Quem sabe não é essa reta final que vai fazer a diferença na sua. Então mantenha-se focado, eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, eu sei que você está nessa situação assim, eu só quero que passe isso, eu já cansei, mas mantenha-se focado, porque às vezes o seu sonho está logo ali. Beleza? A gente está junto nessa reta final, desejo a todos um bom estudo, boa preparação, sobretudo boa prova, mais lá para frente a gente chega lá. Valeu, tamo junto, abraço, até mais.